Oiê, tudo bem por aí? Meu nome é Ana Cláudia e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre crises existenciais. Eu já tive, conheço várias pessoas que também tiveram e se você não teve ainda, algum momento você vai passar por ela. Bom, primeiro eu queria deixar claro que eu não sou psicóloga, então tudo que eu disser aqui é baseado nas minhas experiências pessoais ou nas experiências de amigos próximos. Então, se você sente algo mais profundo ou que tá tendo uma duração maior ou que te atrapalhe, mesmo que minimamente, a conduzir a sua vida, procure a ajuda médica, seja um psicólogo ou psiquiatra. Então, crise existencial é aquele momento que você começa a se questionar em relação à sua vida, ou por um sentimento de frustração que você começa a desenvolver, ou por alguma insatisfação ou desmotivação em alguma área da sua vida. E aquilo te exige um trabalho mental muito grande para se conhecer, para conhecer o que você quer, o que você não quer para sua vida e também para ter forças para mudar aquilo, para aquele sentimento de frustração deixar de existir. Também acontece muito quando você tem uma decisão a ser tomada que vai mudar a sua vida de forma radical ou vai mudar muito a sua vida e você tem aquela insegurança e não sabe que caminho seguir. Então a pessoa também passa por esse processo de se autoconhecer, de conhecer seus sentimentos para poder tomar a decisão mais acertada possível, de acordo com a sua realidade. Eu passei por uma crise bem forte há uns anos atrás, tenho duas amigas também que passaram recentemente e observando tudo o que aconteceu comigo e o que elas passaram, eu percebi que o processo é bem similar, independente das razões, independente do momento de vida de cada um. Então eu decidi esse vídeo para compilar todas as conclusões que eu tirei desse processo e para ajudar quem está passando por esse momento a passar de forma mais suave, mais tranquila, mais rápida e que no final tenha os resultados mais satisfatórios possíveis de mudança, de satisfação com a vida, de satisfação consigo mesma. Mas antes eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu tive uma crise muito forte nos meus 27 anos. Como eu falei, eu acho que foi uma crise dos 30 antecipada. E eu tinha todos os questionamentos que a gente faz em relação à vida ideal de uma pessoa de 30 anos. Então eu estava chegando nos 30, não tinha nem um terço do que eu tinha planejado para aquele momento. Eu não tinha nem um terço do que essa vida ideal da pessoa de 30 teria, que seria uma profissão, uma carreira de sucesso, casa, família, ter viajado não sei para quantos países, aquele padrão, né, ideal, aquele padrãozinho dos 30 anos. Então, durante essa insatisfação pessoal que eu tinha, esse sentimento de frustração, eu fui me questionando, fui analisando por que eu me sentia daquela forma, quais realmente eram as minhas prioridades de vida naquele momento, quais realmente eram meus sonhos, o que realmente me deixava feliz. E eu fui me descobrindo. E aí que entra as dicas e os passos que eu observei no meu processo, no processo de algumas pessoas próximas. O primeiro passo é você aceitar que você está passando por esse momento. Eu não demorei a aceitar porque eu já tinha uma relação íntima comigo mesma, de sentar, de às vezes pensar muito na vida, entender tudo que eu sentia, então eu já tinha essa intimidade comigo mesma. Então foi fácil para mim aceitar, mas muitas pessoas não têm essa facilidade. Às vezes pela correria do dia a dia, às vezes por não querer enfrentar aquele momento, enfrentar o que está sentindo, admitir que está sentindo aquilo, então vai atropelando esse sentimento e não aceita, e isso vai postergando o fim, né, dessa crise, o fim dessa fase. Então a primeira dica que eu dou é aceite que você está passando por esse momento, aceite que é natural o ser humano se questionar, é natural a pessoa não estar satisfeita com o seu momento, mesmo que ela tenha caminhado conscientemente para chegar naquele ponto, chegou um momento que não era mais aquilo que ela queria. Então ela tá insatisfeita, ela tá frustrada e é normal. Então aceite, respire fundo, encare de frente o desafio que vai ser se conhecer e entender o que você precisa naquele momento. Então, depois desse momento de aceitação, que eu acho que é o mais tranquilo desse processo, vem um momento de análise, autoanálise e análise das áreas da sua vida. O que te incomoda? O que está te deixando infeliz?
O que está te deixando frustrada? É seu trabalho? É alguma questão pessoal na sua família? Alguma questão no seu relacionamento? Ou você não tem um relacionamento e isso te deixa um buraco, um vazio que não deveria existir? Então, faça uma análise, liste as coisas que te incomodam, que te deixa frustrada, o que você sabe que te desperta um sentimento não tão legal naquele momento. Voltando na minha história, eu fiz essa lista quando eu estava passando por esse processo e eu identifiquei 3 coisas que eram muito importantes para mim há um tempo atrás, né, quando eu era mais nova. E eu caminhei para chegar naquele momento, mas que não fazia mais sentido. Então, eu identifiquei 3 principais problemas que eu via na minha vida. Primeiro, era que eu tinha um emprego que eu não gostava. Eu até gostava do trabalho que eu exercia, era na minha área, mas eu não gostava do ambiente do trabalho, do ambiente da empresa. Eu não era valorizada, eu não via futuro pra mim lá. Mas eu não podia deixar, não podia simplesmente ficar desempregada, porque o Brasil passava por uma crise, estava passando ainda, foi final de 2015, começo de 2016, então estava passando bem forte ainda por aquela crise, e eu não via outras oportunidades, e essa sensação de estar presa numa coisa que eu não gosto me deixava muito frustrada, muito triste. A segunda coisa que mais me incomodava naquele momento era eu não ter terminado minha faculdade. Na verdade, era um segundo curso relacionado com o primeiro, mas que eu não tinha terminado ainda, já tinha 27 anos e todo o dinheiro que eu ganhava ia para a faculdade e eu não tinha tempo, porque eu trabalhava o dia todo, à noite eu estudava, final de semana eu estudava, além de fazer alguns trabalhos extras, porque era pesada a mensalidade da faculdade, então eu tinha que fazer, porque senão eu não conseguia pagar. Então eu não tinha tempo e eu não tinha dinheiro por causa da faculdade. E um agravante, eu já não tinha mais certeza se aquele curso era o certo para mim. Eu acho que eu estava tão desmotivada no meu trabalho que eu comecei a duvidar se realmente aquilo era o que eu queria. Estudar naquela área e pagar o valor que eu pagava me incomodava muito. E a terceira coisa que eu listei, que realmente me dava um sentimento de frustração muito grande, era não ter realizado 1/3 das coisas que eu planejei quando eu entrei nos 20 anos. Então, eu não tinha satisfação pessoal de ter feito algumas coisas que nem eram coisas assim muito grandes, que dependeria de dinheiro, dependeria de um esforço muito grande. Eram coisas pequenas que eu não tinha feito porque eu não tinha tempo ou porque eu não tinha o mínimo do dinheiro para fazer aquilo, e aquilo me consumia muito. Eu não ter essa satisfação pessoal de ter feito algumas coisas que eu planejei, porque minha vida estava meio que bagunçada, eu estava meio perdida naquele entulho de trabalho e faculdade. Então, depois de listadas todas as coisas que te incomodam nesse momento, vem o terceiro passo, ou dica, que seria identificar o que você precisa fazer, o que precisa ser feito para modificar as coisas que você não gosta. Eu sei que parece um pouco discurso de autoajuda, discurso de coach, não pretendo ser coach, não é a minha praia, mas é meio clichê também, mas faz total sentido quando você está passando por isso. Você precisa identificar o que precisa ser feito para mudar as coisas que te incomodam, porque você precisa identificar também quais recursos você já tem e quais recursos você não tem para que seja feita essa mudança. Sejam recursos internos, recursos emocionais, sejam recursos externos. Então, provavelmente, como aconteceu comigo, você não vai ter todos os recursos disponíveis naquele momento. Então, você identificou os recursos que você tem, o que você não tem, você vai fazer o quê? Vem o quarto passo. Você vai correr atrás do que você precisa para mudar aquelas coisas que te incomodam. Então, para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer, eu vou exemplificar, voltando na minha história lá. Eu precisava de algumas coisas, fazer algumas coisas que eu tinha um recurso no momento, que eu poderia fazer no momento em relação àquelas 3 coisas que me incomodavam. A primeira delas era a faculdade. Eu estava insatisfeita com a faculdade, eu estava insatisfeita com o rumo que eu estava tomando a minha profissão, a minha carreira, e eu já tinha dúvidas se era realmente aquilo que eu queria.
Então o que eu podia fazer naquele exato momento, eu tinha recurso para fazer, foi trancar minha faculdade. Fui lá e tranquei minha faculdade. Podia parecer naquele momento para as outras pessoas que o que eu estava fazendo era totalmente errado. Hoje eu olho para trás, eu tenho certeza que eu fiz a coisa mais certa. Porque eu tinha dúvidas, eu não sabia se era aquilo realmente que eu queria. Eu precisava de um tempo para pensar. E aquilo estava consumindo meu tempo e meu dinheiro. Então eu queria dedicar mais a mim para eu poder descobrir as outras coisas que eu gostava e que eu queria fazer, que me deixariam mais satisfeitas. Porque aquilo não estava me deixando satisfeita. Então tranquei. Então isso é uma coisa que eu tinha recurso para fazer no momento. O único recurso que eu precisava é a coragem, assumir para mim mesma que era aquilo que eu precisava e ir lá e trancar. Fui lá e fiz. A segunda coisa que eu precisava fazer era trocar de emprego, pelo menos, porque eu não estava feliz no meu emprego, eu tinha que sair do emprego. Só que eu não tinha o recurso para fazer aquilo naquele momento. Eu pensei, eu não posso sair do meu emprego, eu vou ficar desempregada, não tem outras oportunidades porque o país está em crise. Eu vou ficar desempregada, como que eu vou pagar as minhas contas? Eu não posso dar um tiro no escuro e falar, eu vou conseguir outra coisa, eu corro atrás para conseguir outra coisa, porque a realidade é totalmente diferente. Então eu não podia simplesmente, tchau, tô saindo, e ficar, Deus dará, sem emprego, sem dinheiro para pagar as contas. Então naquele momento eu não tinha um recurso para resolver essa questão que seria a insatisfação com o meu emprego, insatisfação com o meu trabalho. O que eu fiz? Eu pensei, para eu sair, eu preciso ter um plano. E eu preciso de um plano que seja algo que vá me dar uma satisfação, porque não adianta eu sair e trocar os 6 por meia dúzia. Eu deixo um emprego que eu tô sendo insatisfeita, fico desempregada e vou continuar insatisfeita ou até mais insatisfeita com a minha vida. Então eu decidi resgatar um sonho que eu tinha desde nova, que era fazer um intercâmbio. Eu pensei, se eu fizer o intercâmbio, eu não vou ficar aqui desempregada, eu vou estar conhecendo coisas novas, eu vou estar realizando um sonho que eu tenho, eu vou estudar inglês, eu vou aprender uma nova língua, então eu vou estar no lucro, porque eu vou me desfazer de uma coisa que me faz mal e vou ganhar várias experiências que vão me fazer mais feliz. Só que outra questão, eu não tinha o recurso financeiro naquele exato momento para fazer o intercâmbio. Mas aí que a gente vê que é importante realmente identificar os recursos que a gente tem, os recursos que a gente não tem, para mudar o que a gente quer mudar, porque identificando isso você consegue planejar, você consegue traçar estratégias para correr atrás, para ter recursos para poder concretizar essa mudança, para poder realizar essa mudança. Então é muito importante que você tenha claro, e é sem ilusão, isso eu consigo fazer nesse momento, isso eu não consigo fazer nesse momento. Não consegue nesse momento, você vai trabalhar, vai estudar, vai planejar o que precisa ser feito para você conseguir fazer essa mudança, seja daqui 1 ano, seja daqui 2 anos, mas você vai, só de você ter um plano traçado e a meta ser alcançada, você já vai se sentir muito melhor em relação a esse momento de crise que você está passando. Resolveram bater aqui em cima, no apartamento de cima, então não sei se vocês estão escutando, se vocês não estão, enfim, mas desconsidere esse barulho que tá aí. E aí que vem o quarto passo, ou a quarta dica que eu tenho para dar. Faça. Você viu que você precisa fazer para conseguir mudar as coisas que estão te incomodando naquele momento, que vai te fazer sentir melhor. Faça, não engavete. Faça. Às vezes a gente planeja, às vezes a gente sabe o que precisa fazer, sabe o que precisa ser feito e a gente simplesmente não faz. A gente vai deixando. Uma hora eu faço, uma hora eu faço. Não, faz. Porque se você fizer ou se você tiver um plano para fazer, você vai sair dessa sua crise muito rápido, muito rápido. Eu sei que muita gente não tem os recursos necessários nesse momento. Seja por N motivos, seja fatores internos, fatores externos. Só que mude, faça o mínimo, faça o que você consegue fazer. Faça o mínimo que você consegue. Eu te garanto que você vai sentir muito melhor. Comece a fazer o que você precisa para adquirir os recursos para mudar o que você não consegue mudar agora. Às vezes os recursos que a gente não tem são os recursos emocionais por causa de insegurança,
por causa do sentimento da zona de conforto, de estar na zona de conforto, ser muito mais tranquilo. Então essas questões internas que às vezes atrapalham e você não consegue mudar sozinha, é muito bom que você faça terapia, converse com um psicólogo. Eu fiz durante um tempo, me ajudou muito, não nesse momento que eu passei por essa crise um pouco antes, mas por uma outra questão, mas me ajudou muito. Então, se você sente que tem essa falta de recurso interno, recurso emocional para mudar o que te deixa insatisfeito, procura um psicólogo, vai te ajudar muito. E se você não tem condição, pesquise. Na internet tem muito site, tem muito artigo de psicólogo mesmo. Aqui no YouTube tem muito canal de psicólogos mesmo. Eu vou até pôr aqui alguns exemplos de canais que eu assisti que me ajudaram muito. E por fim, depois que passa tudo isso e você tá realizando as coisas que você gostaria e você sente que sua vida entrou um pouco ali no eixo, ou que você planejou já todos os passos para ela entrar ali no eixo, ou quando você toma a decisão que você precisava tomar e estava inseguro para tomar e sua vida muda 180 graus, você vê que realmente esse processo é muito importante para você se conhecer, para você saber as coisas que você gosta, para saber o que você quer para o seu futuro, para você redefinir prioridades. Então é um processo muito importante. Eu ganhei muito por esse processo que eu passei. E falando assim, em passos, parece que foi bem rápido, foi questão de um mês, não, foi um processo longo de meses. Foi dolorido, foi sofrido, mas hoje eu olho para trás e vejo que fez muita diferença em como eu vivo hoje, as prioridades que eu tenho hoje. Então é muito importante. Então não atropele, não empurre com a barriga, viva esse momento, porque você vai sair disso uma pessoa muito melhor, muito mais madura e muito mais feliz. Então é isso. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, se tudo que foi dito aqui te ajudou de alguma forma, deixe seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal que logo mais tem mais vídeos. Beijo, até mais!